comentarista esportivo e um dos ícones do esporte brasileiro, onde foi ex-jogador com passagens por Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense, e enfrentará nas próximas eleições o desafio de concorrer a uma cadeira no Congresso Nacional para o cargo de deputado federal pelo estado de Sergipe. Uma salva de palmas para o Washington, Coração Valente. Ele é procurador do estado de Sergipe, professor universitário e mestre em Direito. Temos a honra de convidar o Dr. Marcos Povos. Tem até torcida. Bem-vindo. Ela é advogada, tributarista, empresária e administradora, ativista política e assume para as próximas eleições também o desafio para concorrer ao cargo de deputada federal pelo estado de Sergipe. Chamo ao palco Adriana Malezan. Uma salva de palmas. A gente vai estipular umas regras, 10 minutos para cada um dos convidados, integrantes da mesa, falar. E na primeira rodada são 10 minutos, na segunda rodada são 5 minutos, certo? A gente vai começar pelo Dr. Marcos Povos, né? É isso, Lucas? Certo? Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado, né, por Lucas e por Rafael, né, que meu grande amigo Rafael, de longa data, foi meu aluno, né? Não que eu seja muito velho, mas eu comecei cedo, né? Mas enfim, para participar aqui deste encontro. Na verdade é a segunda vez que eu participo, né? Em outra oportunidade eu acabei participando lá na Universidade Federal de Sergipe, né? A gente queria inclusive trazer para aqui, para o evento para aqui, para a Faculdade de Direito de Julho, mas na oportunidade não foi possível por questão de agenda, mas à época a gente se comprometeu até com o Lucas, né, que o próximo evento fosse aqui na Faculdade de Direito de Julho, né? A pandemia veio e bagunçou a vida da gente, mas ainda bem que deu tudo certo e nós estamos aqui hoje para debater. E fico muito feliz de ter sido novamente convidado. Significa dizer que eu não falei muita bobagem em outra oportunidade, né? O que foi muito bom. Então espero não ter falado também nessa oportunidade, né? Eu gostaria de parabenizar também sua fala, né? Não conhecia e é uma fala muito pertinente, tá? Porque assim, minha formação é completamente de esquerda e tal, mas eu comungo muito com essa sua ideia no sentido de que existe uma direita inteligente, propositiva, e efetivamente existe uma direita burra, no qual você listou, a gente não precisa dizer qual é o nome dessa direita, como também existe uma esquerda propositiva, existe uma esquerda burra, medíocre, tacanha, totalitária, né? Então, assim, o espírito democrático e o espírito totalitário não são exclusivos de pensamentos políticos, eles são exclusivos de pessoas. As pessoas são imbecis por natureza ou por cultura, sabe? E realmente eu como diversas críticas que você faz, obviamente eu critico o lado que é oposto a mim, mas critico internamente também o meu lado, porque nós acho que basicamente temos antagonistas internos, obviamente. Eu acho que a esquerda tem mais antagonistas internos, que a esquerda não se junta nem na prisão, mas enfim. Mas gostaria primeiro de fazer esses agradecimentos, né? Por exemplo, nunca odiei o Washington, só não gostava que ele fizesse gol contra o Flamengo.
Mas se ele fizesse gol pelo Brasil, para mim estava fantástico. E se o Fluminense fizesse gol contra o Vasco, melhor ainda, né? Enfim. Bom, a gente veio aqui para poder fazer algumas ideias, aí eu só peço que alguém controle o tempo, porque eu estou sem relógio também. Com relação às perspectivas de Sergipe, né? Na verdade, eu sou baiano, né? Eu vim para cá em virtude do concurso público da Procuradoria-Geral do Estado, há 20 anos, vou completar agora 21 anos aqui em Sergipe. Eu não precisa ser mais sergipano do que baiano. Não, velho, eu sou baiano, né? Porque baiano, ele tem um problema, ele é baiano, né? Ele não tem o ego de pernambucano, e pernambucano é argentino. Não sei se tem algum pernambucano aqui, mas enfim, né? Mas eu estou aqui há 21 anos, mais ou menos, e eu vim numa leva em que estava sendo feita uma modificação em Sergipe. Que modificação? Havia uma onda muito forte de pessoas vindo de fora para cá. Seja porque a Universidade de Tiradentes abriu suas portas, né, com maior densidade, vários estudantes vieram fundamentalmente da Bahia, né, de Alagoas, por aí vai, e também os concursos públicos começaram a aparecer aqui em Sergipe. Então várias pessoas vieram em virtude de um concurso público e eu fui um deles, né? E o concurso público traz também toda outra dimensão de riqueza, né? E aí empresas começaram a vir também importando pessoas, o que para mim foi muito importante, porque Sergipe acabou tendo uma dimensão societária plural. Não significa dizer que era ruim, mas apenas que é diferente. E aí é um ponto que eu gostaria de tratar, até na nossa linha para frente, porque isso começou a romper alguns aspectos tradicionalistas, de que uma nova perspectiva, um novo futuro estava vindo, que não estava ligado às famílias tradicionais. Não que as famílias tradicionais sejam ruins, mas as famílias tradicionais, elas tentam perpetuar suas instâncias de poder. E o poder ele tem que ser pulverizado, o poder tem que ser antagonizado, o poder tem que ser mobilizado e modificado. E, para mim, particularmente, foi importante vir aqui e chegar neste momento, porque eu cheguei, por exemplo, no final do governo de Albano Franco, que representa a política tradicional sergipana econômica, né? Não sei de quanto tempo ele já está aqui, mas o avô dele já foi governador, o pai dele ficou aqui porta. E que se passou o bastão, por exemplo, para o governador Marcelo Deda, que era de uma nova política à época, mas que também era de uma família tradicional, de Simão Dias. Que voltou para João Alves, que começou como sendo um rompimento de uma política da década de 70, com ideias inovadoras, né? Mas que se juntou a políticos tradicionais, né? E, enfim, né? A gente acabou passando por isso, mas o que eu percebi, basicamente, é que ficamos ligados aqui em Sergipe aquele velho feijão com arroz, agricultura e extrativismo. Agricultura e extrativismo. Que é importante ou são importantes? Claro que são importantes, porque são processos econômicos pujantes, mas que não levam a quase lugar nenhum do ponto de vista de crescimento, porque não agrega valor. Percebam que, historicamente, nenhuma economia que fundamentalmente conseguiu se erguer ficou presa tão somente à agricultura primária ou extrativismo primário. Há que haver um modelo de produção que supere isso, mas que não esqueça dessa sua raiz, que não seja antagônico. A gente não pode tão somente ficar buscando cloreto de potássio aqui na mina, que era da antiga Vale. Eu fui advogado da Vale do Doce a certa época, né? Já privatizado. Mas a gente tem que beneficiar esse cloreto e não mandar para o Canadá beneficiar e a gente comprar de volta, cara. Nós temos que fazer com que haja um fomento de agregação de valor às estruturas tradicionais, agrícolas ou extrativistas que nós temos aqui. Nós temos a produção de laranja, que é exportada para se beneficiar em outro lugar. Não há indústria de beneficiamento de suco. Aí você vai dizer, mas a Maratá existe aqui. É a Maratá, ponto. Não são as Maratás. E aí, vocês podem falar com maior propriedade do que eu. A concorrência gera pujança econômica, gera qualidade, gera, né, custos menores, né, para o consumidor final. Então perceba que mesmo num ponto que a gente consegue colocar a cabeça para fora, nós ficamos ligados novamente a estruturas tradicionais familiares, que novamente eu digo,
não são antagônicas, mas nós temos que superar isso. Nós temos uma grande polo têxtil de produção em Tobias Barreto. Talvez aqui, por exemplo, a minha camisa é de uma empresa em que esta camisa é fabricada aqui. Só que ela sai para São Paulo, hipoteticamente por óbvio, ela sai para São Paulo para colocar uma etiqueta de um passarinho. E ela sai daqui por, hipoteticamente é claro, R$50, e ela volta para que eu compre, otário, R$300. Sai uma camisa daqui, polo, camisa polo, da Ricardo Almeida, por R$150 e volta por R$926, o que é um abuso você pagar, uma loucura, insanidade, R$926 numa camisa polo, pelo amor de Deus. Mas ela sai daqui por R$150 e volta por 900. Por que ela não sai daqui por 900, hipoteticamente? Então, essa é a proposta que se deve ser feita para Sergipe. É parar com esse moto perpétuo de ser tão somente uma indústria, entre aspas, primária, e agregar valor, seguindo a linha tradicional, têxtil, extrativista, agrícola, né, canavieira, pouco importa. Um outro ponto muito importante, que eu reputo, é a questão de uma indústria que é forte aqui, apenas na nossa cabeça, que é a indústria do turismo. Ela é forte na sua cabeça. Ah, Sergipe tem um polo de belezas naturais, as praias são lindas. Você não tem como comparar, você não tem como competir com estrutura turística, com estrutura, estou falando de estrutura física, com estrutura de propaganda, com estrutura natural de Salvador e Maceió. Infelizmente você não tem como competir, você está no meio disso. Você não tem uma malha aeroviária para que isso aconteça. Se você quiser sair daqui para Salvador, se você quer sair daqui para Salvador, você vai para Brasília. Se você quiser sair de Maceió para Aracaju, você vai para São Paulo. Venha de carro. Isso é um fomento que tem que ser feito. E o turismo daqui de Sergipe não deve ser, o meu modo de ver, um turismo voltado primariamente ou prioritariamente para a natureza. Ele tem que ser um turismo de eventos, que agrega a natureza. Ele tem que ser um turismo de negócios, que agrega a natureza. E para isso nós temos uma obra que não é natural, que é muito melhor que Salvador, que é muito melhor que Maceió, que é a Orla. A Orla construída. Ela tem uma estrutura que não é natural, que é muito melhor que a Orla soteropolitana e de Maceió. Nós temos que ter esse turismo de eventos para atrair essas pessoas aqui e a partir daí colocar o segundo cartão. Você não veio para cá para um congresso, você não veio para cá para um São João, você não veio para cá para um Precaju. Aproveite e vá para Mangue Seco, aproveite e vá para Xingó. Só que nós temos um problema. Eu vou para Xingó, tranquilo. Quantas empresas exploram lá? Uma empresa explora Xingó. E eu só posso ficar vinculado a um horário, a um restaurante, a um barco, a um helicóptero. Normalmente eu volto, vocês sabem mais de concorrência do que eu. Para que eu chegue a Mangue Seco, eu tenho que desviar de uma duna que está no meio da estrada. E se eu quiser ir para Mangue Seco, eu só posso ir de carro. Porque eu não posso ir de barco. Pelo litoral. Que talvez seja mais bacana, que talvez seja mais barato, que talvez seja mais rápido. Mas para isso eu tenho que ter o fomento. E este fomento depende, e aí eu vou trocar no nosso final, depende de uma conjugação de ordens imaginadas que a gente criou e que elas só existem na nossa cabeça, Estado e mercado. Mas aí é daqui a 5 minutos. Bom, primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Também é um prazer imenso poder estar aqui.
depois de uma palestra interessante, importante, agora também debatendo nessa mesa redonda, não é redonda, mas falando historicamente. E eu acho que o professor Marcos falou muito bem, e comentando muito bem essa questão de Sergipe. Também não sou nascido em Sergipe, sou brasiliense, nascido em Brasília. Aqui tive a oportunidade de conhecer ainda garoto, pequeno, desde quando meu pai veio morar aqui em Aracaju. Isso há um pouco mais de 30 anos. E tive a oportunidade de vir para morar aqui também em Aracaju, até inclusive fui matriculado no Colégio Arquidiocesano. Mas aí onde apareceu a oportunidade de iniciar minha carreira daquele meu sonho que eu tinha de jogar futebol, isso desde infância, desde criança, e acabei tendo essa oportunidade de seguir a minha vida. Rodei o Brasil, rodei o mundo, e hoje estou aqui, num lugar do qual eu tenho uma paixão imensa, sou apaixonado por Sergipe. A gente sempre, desde a época também que jogava, sempre divulgava Sergipe, era como se fosse um embaixador do estado de Sergipe, e ainda mais agora passando a morar aqui e também investir no estado, a gente, claro que te vira muito mais embaixador e mostrar o estado para fora para o país e até fora do Brasil. E das muitas coisas do qual a gente vivendo, sentindo na pele do sergipano, a gente também quer introduzir essa questão que o professor Marcos disse, e contribuir também. É claro que a minha área é uma área, eu tenho uma bandeira para defender, que é a bandeira do esporte, do qual eu conquistei a minha vida, cresci na vida, consegui ajudar a minha família através do esporte, que é um segmento muito importante, talvez, não por ser um esportista, mas talvez uma importância imensa de transformação social, que é uma luta do que a gente quer sempre fazer, que o esporte entre na civilização, mas de uma forma inteligente, uma forma da concepção de assim, você oferecer ao esporte às pessoas, principalmente os adolescentes, as crianças e adolescentes, para que seja um trampolim à educação. Acredito muito que o esporte tem esse potencial, essa importância de conquistar. Não tem uma criança ou um adolescente que não goste do esporte, que não tem um sonho do futebol, que é o nosso primeiro esporte, né, do país, mas com outros esportes também, mas não tem a criança tem isso já é nosso, natural, cultural, de gostar do esporte, mas você tem como fazer com que o esporte seja um trampolim, uma ponte para a educação, do qual a gente mais precisa, do qual a gente necessita, aquilo que a gente também tem que, vamos dizer assim, contribuir e ajudar para que as crianças tenham mais, esteja mais junta e mais perto da educação, para que tenham mais oportunidades da educação, e o esporte consegue fazer isso também, no qual até, colocando essa questão do esporte, quando encerrei a minha carreira, eu entrei na política pelo Rio Grande do Sul, e eu tive uma bênção de uma ideia importante, que até inclusive ganhei como um prêmio nacional. Eu era secretário do esporte, lá eu consegui fazer o contraturno escolar, criar o contraturno escolar, do qual a criança que estudava, por exemplo, de manhã ou vice-versa, ou à tarde, no contraturno escolar você dava a inclusão do esporte para que essa criança se desenvolvesse, aprendesse a disciplina. O esporte tem esse lado, esse poder positivo de disciplina, da concentração. E aí, em curto espaço de tempo, nós fizemos estudos, testes, as crianças melhoraram as suas notas, teve mais atenção à aula, mais participação, né, e menos violência dentro da sala de aula, e principalmente com os professores. Então, isso foi muito importante, e aí acabou sendo mostrado para o país, e até recebi o prêmio, então fazer com que o esporte integrasse nessa linha da educação. Então a gente fica feliz por ter tido essa oportunidade. É claro que a gente quer implementar isso também no nosso estado, né? Talvez aí tenha algumas
principalmente nas escolas particulares, tem essa ideia, mas a gente tem que implementar isso principalmente nas escolas municipais e estaduais. E aí, esse poder do esporte, dessa questão de poder trazer as crianças e adolescentes para a educação, você, claro, faz com que a saúde das pessoas melhore, cresçam, tenham mais qualidade de vida. Isso, o esporte também tem esse poder. A parte social, porque o garoto tem uma oportunidade de ter um atleta, você traz a família junto. Essa questão do contraturno escolar da criança que voltava para casa, se alimentava e retornava à escola. A mãe que trabalhava, ou o pai trabalhava, ou os dois trabalhavam um turno só, eles poderiam ter a oportunidade de trabalhar 2 turnos, aumentava a renda da sua família. Para não voltar para cuidar da criança, a escola estava cuidando, estava dando o esporte, e aí aumentava a renda da família. Então, a parte social, diretamente a renda da família, né? Então, é isso que a gente tem essa observação, esse potencial que o esporte pode trazer também benefício às vidas das famílias. Então, mexeu aí, sem querer abraçar o mundo como um político, às vezes promete muitas coisas. Você está introduzindo o esporte, que está falando da educação, falou da saúde, da segurança, porque esses garotos que, se a gente transformar em atleta, vamos ficar felizes, mas o mais importante é transformá-los em cidadãos. E você transformando cidadãos, você está tirando futuros bandidos das ruas, futuros drogados das ruas. Então você está mexendo também na segurança. Então, uma linha de pensamento, uma bandeira do qual eu defendo, você está mexendo na educação, na saúde, na segurança e no social. E aí, o esporte também, quando se faz eventos esportivos, beneficia o Estado, trazendo eventos, aí entra no turismo, diretamente ao turismo. Eu, como um cidadão sergipano, eu não posso admitir hoje, você colocou muito bem no Canyon, São Francisco, não posso admitir de que a malha aérea que já é prejudicada no Estado, as pessoas vêm para Sergipe, por Aracaju, vai ao Canindé de São Francisco, que entra com essa questão de ter apenas uma empresa, faz o passeio e depois se instala onde? Em Piranhas, nas Alagoas. Vai movimentar a renda de Alagoas, de Piranhas. É lá que tem os restaurantes, é lá que tem as pousadas, é lá que tem os hotéis. E fica muito mais famosa do que o próprio Canindé, que é onde é a entrada do nosso passeio turístico. Então, exatamente isso do qual a gente quer lutar, para o desenvolvimento do Estado. Chega de ver os nossos vizinhos, a sua Bahia, é importante, do cenário nordestino, como Alagoas, crescerem, e o desenvolvimento do Estado do Sergipe ficar para baixo. A gente não pode admitir, eu, como um cidadão aracajuano, um cidadão sergipano, que eu tenho esse título, graças a Deus, que eu recebi esse título, a gente não pode, não admito de que o Estado não tem um desenvolvimento, não cresça, e eu vendo meus vizinhos crescerem. Então a gente quer colocar exatamente através da minha bandeira do esporte, do qual eu consegui desenvolver, o qual eu cresci na minha vida, colocando outros segmentos, e aí entra também o turismo que é extremamente importante. E de quem anda também lado a lado, um minuto, e de quem anda também lado a lado ao esporte, é a cultura. Na política, o esporte e a cultura são os patinhos feios. Quando sobra alguma renda, vamos inserir agora no esporte e na cultura. Totalmente errado. O pensamento não é esse. Ali onde a gente consegue trazer, que como eu falei, o palco do esporte, a cultura também é a mesma coisa. Você consegue formar um cidadão através da cultura, tem que andar lado a lado, tem que ter investimentos. Então a gente vai estar também nessa luta de poder trazer investimentos, e tem muitos investimentos, que eu estive lá, já tive o prazer de ser deputado federal e secretário nacional de esportes. Tem muitos investimentos para que faça o desenvolvimento no nosso estado de Sergipe. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou ficar de pé aqui
porque eu trouxe uns números sobre a economia de Sergipe, que talvez a gente possa juntos analisar e talvez dar uma resposta aos questionamentos do nosso querido Marcos Povos, de por que o estado de Sergipe até hoje ainda é um estado extrativista, né? E não porque o estado ainda não é um estado industrial, um estado próspero. A gente ainda tem pessoas aí vivendo, mais de 50%, um pouquinho da nossa população vivendo de auxílio do governo. Então vejam que é uma tristeza muito grande para o nosso estado. Então eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou trazer um retrospecto sobre os últimos governos no estado de Sergipe, aqui dos últimos 20 anos, um pouco sobre as pesquisas eleitorais, para a gente saber que caminho nós queremos tomar, né, diante desses números. Nós vamos falar um pouco sobre os candidatos à presidência, nós vamos trazer alguns índices e talvez aí possíveis soluções, tá? Pode passar. Moça, desculpem de incomodar, porque eu estava usando... Então nós temos aqui os nossos ex-governadores, começando ali por João Alves, que foi do Partido da Frente Liberal de 2003 a 2007, o Marcelo Deda, que era do Partido dos Trabalhadores de 2007 a 2013, Jackson Barreto, do Movimento Democrático Brasileiro de 2013 a 2018, e aí o Belivaldo Chagas, aqui nosso último governador, que está finalizando seu mandato agora. Então vejam que de todos aí desses últimos 20 anos, faltou, cadê João Alves? Está ali. João Alves, você passou mais rapidinho, né? Só volta um pouquinho. Isso. João Alves que foi, de todos aí, o que diferenciou um pouco na forma de pensar e de fazer política, porque ele tinha um viés um pouco mais de desenvolvimentista, um pouco mais voltado para uma economia um pouco mais liberal, e até hoje é reconhecido e aclamado como um dos governadores, aí, o único responsável pelas grandes obras que nós temos em Sergipe. Depois dele, infelizmente, houve uma estagnação muito grande, então a gente não teve mais essas grandes obras como no governo de João Alves, né? Então a gente vem aí de uns governos mais voltados para o lado social, para essa economia mais socialista, e aí realmente a gente está vendo uma estagnação. Os nossos prefeitos aí da capital, que é importante, né, que é onde está concentrada a maior economia do nosso estado, Marcelo Deda, do Partido dos Trabalhadores, de 2001 a 2006, o Edivaldo Nogueira, que é do Partido Comunista do Brasil, de 2006 a 2012, João Alves, aí de 2013 a 2017, infelizmente ele já estava um pouco adoentado, então ele também não fez uma gestão assim tão boa, porque ele já estava com problema de saúde. E nós estamos aí com o Edivaldo Nogueira, que é do Partido Comunista do Brasil, Partido Democrático Trabalhista, de 2017, é a gestão atual. Então, nas pesquisas eleitorais, a gente vê que no estado de Sergipe, como numa grande maioria dos estados nordestinos, a gente tem uma vantagem aí, pelo que dizem as pesquisas, para também um candidato voltado para o pensamento de esquerda, para um pensamento não liberal, né? E para o governo aqui, a gente tem também posições com um pretenso candidato aí, que está sendo algo novo, né, na política, que seria o Valmir, que é do Partido Liberal, partido do presidente da República. E aí nós temos aí praticamente um empate técnico entre o PSDB, o PT e o PSD. Então, como ficaria, segundo o Instituto França, hoje, essas pesquisas? Então, nós temos aí, a última pesquisa foi, acho que há 5 dias, mais ou menos, né? Isso, então, no governo pré-espontâneo ainda tem muita gente que não sabe em quem vai votar, mas nós temos aí o Valmir, que ele lidera bastante as pesquisas, ele tem um pensamento também voltado para o desenvolvimento, né? Então ele tem toda essa bandeira de ter feito um bom trabalho na parte de desenvolvimento econômico do município de Itabaiana. E aí vem o Alessandro Vieira e o candidato do governo, que é o Fábio Mitidieri, praticamente no empate, e também, infelizmente, nenhum deles com um pensamento mais voltado para a nossa ideia, que é o pensamento voltado para uma economia mais liberal. Vamos? Então, vamos para alguns índices para tentar entender também por que o estado de Sergipe está na situação em que está. Então,
Então, nós vamos falar um pouco sobre os índices da Mackenzie, de liberdade econômica, né, a última atualização do ano de 2021. Vamos falar um pouquinho sobre os índices do PNAD, um levantamento também do Instituto Liberal de São Paulo, que está aí no mapa da liberdade, e o setor portuário do estado de Sergipe. Pronto. Os índices da Mackenzie, gente, para quem de repente ainda não conhece, ele fala um pouco sobre como está a questão dos estados na liberdade econômica, se tem uma facilidade para empreender, se é muito burocrático, como é a questão da gestão das contas públicas. Então, são vários quesitos que entram ali para a gente poder chegar num índice e colocar o estado de Sergipe. Então, ele é um indicador sintético que aponta as medidas de gestão governamentais que foram não benéficas ao ambiente de negócios, capazes de apoiar a liberdade econômica, né? Então, essa é a conjuntura de 2019. Então, no que ele se baseia? Ele é composto pela média simples, média ponderada das 3 dimensões. São os gastos do governo, a tributação nas unidades federativas e a regulamentação e a liberdade dos mercados de trabalho nas unidades da federação. Então, vamos ver o que esse estudo apontou, né? Sergipe, infelizmente, na última colocação do ranking de liberdade econômica, de todos os estados da federação, Sergipe é o pior estado da federação para se empreender. Então, eu acho que é um pouco da resposta de por que a gente está na situação que está hoje, por que a gente continua sendo um estado ainda extrativista, por que a gente só tem uma empresa que está lá no Xingó, né? Porque realmente é um ambiente inóspito para o ambiente de negócios, é bem complicado para a gente essa situação. Vamos lá? Então, aqui dá uma série histórica. Infelizmente, Sergipe, ele tem, em vez de melhorar, em vez de olhar para frente, ver aquilo que está dando certo nos outros estados, ver aquilo que está dando certo, inclusive a nível mundial, a gente piorou nesse índice da liberdade econômica, né? Então, vocês veem ali que o último de 2019, nós caímos para 4,8, já tivemos lá em 7,59, 7,12, aí um comparativo ali com o Rio de Janeiro, que manteve ali uma média. Bahia, por incrível que pareça, também caiu um pouquinho, mas nem tanto, mas nosso índice realmente é muito ruim. Vamos falar também um pouquinho sobre o PIB. Então, a gente vê que a Lei da Liberdade Econômica é uma lei que foi aprovada pelo governo federal, uma ansiedade muito grande que nós tivemos. Ela ainda não é uma realidade no estado de Sergipe. O governo do estado, ele simplesmente vira as costas para a Lei da Liberdade Econômica. Não existe nem nada na pauta governamentista para se aprovar essa lei que ia trazer tantos benefícios para o nosso estado, desburocratizar, melhorar o ambiente de negócios. A gente tem ali, de todos os nossos 75 municípios, 4,8% apenas aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, e sendo que deles, Aracaju aprovou, acho que tem cerca de 3 meses apenas, que é a nossa capital, que deveria servir de exemplo, né, para os demais municípios, aprovou, acho que tem cerca de 3 meses e ainda muito engatinhando, né? Então, ainda não tem uma efetividade, porque está só no papel, por enquanto, né? Então, aí a gente tem o contrário, que alguns estados que apreciam mais a liberdade econômica, proporcionalmente aprovaram a legislação em mais cidades. Então, o Rio Grande do Sul, 56% dos municípios já aprovaram a Lei da Liberdade Econômica, Espírito Santo, 42%, Santa Catarina, 41% e Minas Gerais, 39%, em quase 40% dos municípios. Então, nós vamos trazer aqui alguns dados do IBGE, que hoje também é uma situação extremamente preocupante. É lógico, se a gente não tem empresas, se nós não temos um ambiente de negócio, logicamente que nós não temos como gerar emprego, né? Porque, infelizmente, o pessoal acha que o Estado é que vai dar tudo para a população. A gente ainda vive com esse pensamento de que o Estado, ele é o mantenedor, que ele é o pai, que é aquele que não vai deixar faltar nada, mas não é. Quem produz riqueza, quem tem condição de gerar emprego e renda, são nós, né? Somos os indivíduos que, mesmo com toda essa dificuldade, a gente ainda tem coragem de empreender num país onde é tão difícil se empreender. Então, aqui são os números dos desocupados, né?
a gente tem números bastante preocupantes, aí numa população subutilizada de 507 mil pessoas. Um minuto? Opa, então vou andar bem rapidinho, viu, gente? Os números são esses, hoje nós temos um índice bastante preocupante. Vamos, para eu poder conseguir passar tudo. Então, aqui a gente tem essa taxa de desocupação, Sergipe com 14,9%, enquanto a média do Brasil é de 11,1%. Durante a pandemia, a gente foi lá para 20% de desempregados, enquanto a média do Brasil ficou ali em 15%. Então, só para a gente ver lá, que vocês viram que Santa Catarina é um estado que já aprovou a Lei da Liberdade Econômica há um certo tempo, que tem um ambiente de negócio extremamente favorável. Olha o índice de desemprego, né, de desocupação do estado de Santa Catarina, 4,5%, enquanto o nosso foi 14, quase 15%, né? Pronto, dizem que meu tempo acabou, eu não vou poder continuar passando para vocês o restante, mas eu acho que dá para entender como a gente tem que falar sobre liberdade econômica e como isso está pautado nas nossas vidas e no futuro das nossas crianças, né? Acho que pela estrutura, acho que tenho 5 minutos para considerações, até poder finalizar, não é isso? Bom, eu primeiro gostaria de cumprimentar Rafael, que está aqui, né? Meu amigo, sofredor do São Paulo, do Corinthians, né? Enfim. Teve Flamengo e Corinthians, não foi recentemente? Tá bom, não só para... Mas enfim. Bom, esses índices que a Adriana trouxe aqui, eles são bastante pertinentes para poder demonstrar, né, que o estado de Sergipe ele continua num ciclo perpétuo de estagnação. Nós temos ali picos, mas depois nós voltamos. Espasmos, mas depois voltamos. É necessário que haja um desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, né? Um vetor de crescimento razoável. Esse vetor de crescimento razoável não pode ser tratado com aspectos antagônicos. Estado e mercado, eles não são antagonistas. O Estado necessita do mercado para que ele possa se alimentar de riqueza, de produção de renda, de tributos. E o mercado precisa do Estado para que ele tenha, no mínimo, uma ordem, uma normatização, regras de convivência. Então perceba que é uma falsa ideia de que Estado e mercado eles são antagonistas. Eles não podem ser antagonistas, eles não podem concorrer, se bem que a palavra concorrer quer dizer correr em conjunto. Então nós temos que correr em conjunto. Agora um não pode fazer o papel do outro. O Brasil passou muito tempo como tendo um capitalismo de Estado, em que o Estado era o grande capitalista, o grande produtor, o grande fomentador. O que não pode acontecer, isso não quer dizer que o Estado ele tem que ficar submetido ao mercado, ao capital, porque isso também não dá certo. Isso também não dá certo. Por quê? Porque a tendência, né, do capital, obviamente, é gerar lucro, é gerar riqueza. O problema não é gerar riqueza, o problema é como gerar a riqueza. Mas ainda vou mais para frente. O problema é qual é o objetivo para se gerar riqueza. A discussão tem que ser feita não é o modo de se governar, mas com que finalidade se governa. O modo de se governar você pode fazer de diversas formas. Mas o problema não é como você vai governar, mas sim para quê, para onde, para quem. O governo vai ser inclusivo ou ele não vai ser inclusivo? Como garantir a inclusão? Não é tendo um monopólio estatal ou uma supremacia no mercado, mas sim um equilíbrio de forças para que ambos trabalhem no seu papel. E aí, quando ele fala que o Estado não pode ser pai das pessoas, concordo, como ele também não pode ser pai do empresário. Ele não pode ser pai do capital. E por muito tempo, e até hoje, o Estado de Sergipe ele é pai do capital. Por exemplo, desde que o mundo é mundo, só existe uma empresa que é terceirizada dentro do Estado de Sergipe. E eu estou aqui há 21 anos. Uma empresa domina a terceirização do Estado de Sergipe.
eu estou aqui há 21 anos. E posso falar com bastante propriedade. Por quê? Porque eu dou parecer para que haja terceirização dentro do Estado de Sergipe. E essa empresa sempre vence, por competência dela, que seja, mas porque só ela vence. E esta empresa cresce, gera emprego, gera renda, tal, tudo bem. Mas é só ele. É só ele. Então, o Estado tem que ser um fator indutor da economia, porém, voltado para a inclusão das pessoas. Há que haver uma possibilidade, uma tentativa de desconcentração de poder e de renda. Isso não quer dizer que eu tenha que destruir as grandes agroindústrias, mas eu posso fomentar ao máximo a economia ou a agricultura familiar. É inimaginável que para que eu chegue, e novamente vou buscar Candeia do São Francisco, eu tenho que andar por uma estrada sinuosa, tortuosa, cheia de uma invenção brasileira chamada quebra-mola. É uma invenção brasileira, né? Enfim, como feijoada, né? E outras coisas, mas enfim. O Estado tem que garantir, e não é a iniciativa privada que vai fazer a estrada. Por quê? Porque não é economicamente produtivo ter uma estrada até lá. Ninguém vai colocar pedágio na estrada daqui do Candeia do São Francisco. Vamos ter que ser sinceros nisso. Você quer pedágio na BR. Você não quer pedágio para daqui para Capela. Você não quer pedágio para daqui para Telha. Não é economicamente viável. Então o Estado tem que gastar esse investimento para que se retorne em produção naquele local. Enfim, aqui eu só estou lançando algumas ideias, que o tempo realmente é muito exíguo, mas dava para poder tratar de outros vetores dessa correlação de forças entre ordens imaginadas e criadas que só existem na nossa cabeça, que é Estado e mercado. Nós criamos isso e ficamos nesse moto perpétuo absurdo e inútil de que ou é um ou é outro, quando na verdade eles têm que coexistir porque eles são formados para objetivos e interesses distintos, mas convergentes. Governos podem ser de esquerda ou de direita, isso pouco importa, desde que sejam democráticos. E aí acho que a gente estava tramitando isso anteriormente. Mas o Estado tem que ser inclusivo, solidário, porque o Estado brasileiro não é de esquerda e de direita. O Estado brasileiro tem dois fundamentos no mesmo artigo: livre iniciativa e valor social do trabalho. Não é por acaso que eles estão no mesmo artigo da Constituição. Logo, eles estão em pé de igualdade e não de supremacia ou concorrência. Mas isso daí é para o nosso próximo encontro, e espero que seja no próximo ano aqui, que a gente fale sobre essas outras coisas. E dando essa continuidade da questão do Estado, o que a gente também sente nota é a oportunidade da concorrência. Você abrindo concorrência, é aquilo que você citou antes, você está dando a oportunidade de que as pessoas tenham a sua escolha, o seu livre-arbítrio de escolher aonde quer comprar, aonde quer gastar, aonde quer a sua escolha, onde quer ir, né? E aí você esbarra muitas vezes aqui em Sergipe essa situação de que a preferência é sempre para um lado, você se fica amarrado numa situação, terceirização, e aí acaba, você fala assim, ou é um ou é outro, aqui está mais ou menos é um ou é um. Então você tem que ter essa continuidade. Eu vejo essa questão, por exemplo, do emprego. Aqui nós vivemos, o Sergipe está muito, ele fica muito atrelado ao funcionalismo público. Acabou. As pessoas ficam assim pensando, poxa, eu tenho que torcer para aquele candidato que é o meu, isso nos municípios e também no Estado. Tem que ser aquele meu, porque ali eu sei que eu vou ter um emprego, vou ter um CC. E o outro fica lutando, não, tem que ser esse aqui, e talvez não seja nem da ideologia do que ele está pensando. A mesma ideologia, mas vai me dar um emprego. Não importa se ele é da direita ou da esquerda, o que ele for, ele vai me dar um emprego. Então eu vou torcer para esse aqui para ele ganhar, e eu vou ter esse emprego de funcionalismo. O outro também fica torcendo pelo outro. E aí? E aonde você pode buscar indústrias, empresas? Tem que buscar fora, lá onde tudo acontece,
de trazer a oportunidade de emprego. É de as pessoas chegarem aqui, ter uma indústria importante, uma multinacional, opa, o Estado está abrindo os braços, está abrindo as portas para que você coloque a sua empresa aqui. É claro, isso é uma negociação, faz parte isso do governo, de oferecer para que o seu próprio povo, as suas pessoas, a sua comunidade tenham um emprego. A empresa multinacional vem e abre as portas, e aí onde você dá a oportunidade de crescimento, onde uma pessoa que pode, dentro da sua empresa, com a sua capacidade, chegar ali, com todo respeito, chegar ali a um almoxarifado de uma empresa, outra empresa que pode chegar até uma gerência. E não ficar refém apenas daquele candidato que ganha e vai me dar um CC. Não pode, não podemos isso, poxa. Nosso Estado não pode aceitar, nosso povo não pode aceitar só isso. Nós temos que trazer, realmente buscar indústrias, empresas para dar renda, para dar oportunidade de emprego, para as pessoas crescerem, para eles ganharem mais e trazerem comida para suas casas, para suas famílias, para suas crianças comerem com dignidade, através do seu emprego, de você crescer, não através de uma concorrência não é inútil, não burra, uma concorrência de que, poxa, independente da minha capacidade, eu vou torcer para aquele lá que eu sei que eu vou ter emprego. Isso não é desenvolvimento. Isso não é pensar nas pessoas e pensar no seu crescimento pessoal, no seu crescimento familiar. Então tem muito trabalho disso. Eu sofri um pouquinho e continuo sofrendo pelo investimento que eu fiz aqui em Aracaju, né? É claro que a gente sempre, como o empresário, fala assim, é choro de empresário. Não, mas não, é difícil você ser empresário aqui no país. É difícil você ser empresário no Estado. É complicado você gerar emprego, porque você tem de um lado, você não tem... E não porque o governo tem que apoiar. Claro, faz parte, você está investindo no próprio Estado, tem que ter o apoio do governo, mas aí depois tem as suas próprias forças. Você também produzir para crescer, para você gerar emprego, para que os seus colaboradores também tenham desenvolvimento e tenham crescimento e também ganhem. Mas não é muito complicado, é muito difícil. E nós sofremos 5 vezes mais, infelizmente, com a pandemia. Eu tive uma falta de sorte, no qual quando eu investi, e quando abri o meu negócio, 4 meses depois veio a pandemia. Se me perguntar como é que é o seu andamento anual, não sei, ainda não tive isso. Mas eu tenho que pagar os impostos. Mesmo parado, mesmo não fechado, e quando retornou é só 30%, e eu tinha que pagar os 100% dos impostos. Eu tenho que pagar os 100% dos salários. Como é que você sobrevive? Como é que você vive? Então, essa questão que a gente está brigando, que eu senti na pele também é isso. É poder trazer emprego, trazer empresas para que abram as portas, para que as pessoas cresçam e se desenvolvam e busquem o seu melhor. Essa é uma das lutas, eu tenho certeza que nós vamos tentar ajudar aí nessa concepção de poder dar oportunidade e inclusão às pessoas. Obrigado. Então vamos lá. Hoje eu falava na Jovem Pan, que eu fui lá dar uma entrevista, aí eu falava que era o voto pela barriga, né? Que as pessoas têm fome, né? Então muitas vezes é o voto pela barriga, porque eu estou com fome, aquele candidato chega me dando 50, 100 reais, prometendo um emprego e acaba levando o voto, né? Eu queria que você colocasse só aquela análise SWOT do Estado, só para a gente conversar aqui rapidinho. Então a gente tem esse estado em que as coisas não andam assim, a dificuldade, quando a gente fala de liberdade econômica, é a burocracia. Então se demora muitas vezes um ano e pouco para você conseguir uma licença ambiental, 1 ano e meio. Se você não for lá com jeitinho e ter um amigo dentro do governo, não sai a licença ambiental, sabe? O meu escritório, que é um escritório simples de advogado, nós demoramos 9 meses para ter uma liberação do Corpo de Bombeiros. Então imagina, tem pessoas que estão tentando liberar um imóvel para fazer locação ou para colocar seu empreendimento, que tem 1 ano que está esperando a licença do Bombeiros. Então eu falo assim, que são coisas que a gente tem que observar, que isso atrapalha
No momento que eu tenho um imóvel fechado, que está querendo gerar emprego e renda e que não sai porque não tem uma licença dos bombeiros, isso assim dói no coração, sabe? Da gente saber que por uma burrice de um governante que não enxerga o caminho que tem que ser seguido, que é facilitar um ambiente de negócios, a gente vai cada vez mais desestimulando que mais empresas venham investir no nosso estado. E aí eu vou fazer essa análise aqui rapidinha com vocês, depois eu digo quem é que fez essa análise, tá bom? Vamos ver se vocês vão adivinhar. Então aqui é uma análise do governo do estado. Ele chega à conclusão que há uma ausência de coordenação governamental nas ações de planejamento e gestão. Chegou-se à conclusão pela ausência de um diagnóstico mais aprofundado a respeito da situação do estado. Chegou-se à conclusão da alta dependência do estado de Sergipe em relação aos repasses provenientes da União. É lógico, a gente não produz, vai ficar vinculado à União. Situação fiscal ruim, notadamente déficit previdenciário alto, baixa capacidade de investimentos e apresentação de um passivo grande. Recursos humanos insuficientes para as atividades de planejamento e atos de gestão do estado de Sergipe. Processos de trabalho desatualizados em diversas áreas governamentais. E aí eu vou dar um doce se alguém adivinhar de quem foi quem é o autor dessa análise SWOT. O estado de Sergipe. Isso aqui é um material retirado, extraído do plano estratégico do estado de Sergipe. O governo disse que montou um plano estratégico para tirar o estado de Sergipe da situação que está, de 2019 aqui a 2022, na página 18. Então veja que o governo ele tem plena ciência de todas as dificuldades que o estado tem. Parece que é alguém de fora que escreveu isso, mas é os nossos próprios governantes. Agora, a gente fica atrelado àquilo que o professor Marcos Povas falou. Eu não quero perder todo o conforto que eu tenho. Eu estou muito bem, obrigada. Eu estou na condição de poder há vários anos, porque a gente sabe que aqui é uma sucessão de governantes da mesma, que só vão trocando de cadeiras aí há 20 anos. Então, para eles, os seus amigos, os seus aliados, está bem, porque para eles nada falta. Então, eles têm todo esse diagnóstico, esse é um diagnóstico do estado de Sergipe, e a gente vai fazer o quê com esse diagnóstico? Aí, se vocês forem olhar depois esse plano estratégico, vocês vão ver que na hora dele falar assim, como eu vou mudar essa realidade? É tudo superficial, é tudo muito genérico. Então, quem depois quiser ter uma curiosidade de olhar esse material, um material muito bacana. Meu marido, que é também formado em economia, me ajudou, logicamente, muito na extração desses dados, eu tenho que agradecer meu bem, que é meu braço direito e o esquerdo, mas ver que é de assustar, como o Estado sabe dos problemas, e se vocês forem olhar o que é que a gente vai fazer para mudar, não tem, professor Marcos Povas, o que fazer para mudar o Estado de Sergipe na questão do investimento no turismo. Vai lá no documento, não tem algo específico, nós vamos fazer isso nesse prazo, até tal ano a gente vai ter isso, nós vamos construir investimento na infraestrutura, que a gente sabe que é extremamente deficitária. As empresas, elas precisam de infraestrutura para se instalar no estado de Sergipe. E aí, se você for lá, não tem algo concreto do que é que o estado de Sergipe vai fazer. Então, realmente, quando eu falo das eleições, eu iniciei falando das eleições, é porque está nas nossas mãos agora mudar esse cenário. As pessoas precisam entender que a política depende realmente da gente passar por essa análise e a gente vê que não dá mais para a gente continuar com esse tipo de gestores que só pensam praticamente no bem-estar deles e dos seus. Porque se ele tem consciência dos problemas e não tem nenhum plano efetivo para tirar o estado de Sergipe de onde está mais do que na hora da gente mudar o jogo, trazer pessoas novas para o jogo, dê a oportunidade para essas pessoas novas que estão chegando, de alguma forma, a gente poder ter uma esperança de que o nosso estado vai melhorar, porque, infelizmente, os números realmente nos deixam bastante desanimados, Muito obrigada, é uma alegria imensa dividir essa mesa com vocês dois. O Washington, nossa, eu sou flamenguista, mas não tem como, a gente não ser fã de Washington. O professor Marcos Povas é sempre realmente uma alegria estar com o senhor, porque é um homem muito inteligente, ele diverge muitas coisas da gente, dos liberais, mas de uma forma muito polida, muito educada, também tem os posicionamentos dele que também concordam em algumas coisas, então sempre uma alegria muito grande. Muito obrigada, viu, gente?